Oi pessoal, meu nome é Camila, do Camila Passadora Handmade, e este é meu canal exclusivo de Square, o Square de crochê da Mila. Hoje eu trouxe esse modelinho simplesmente maravilhoso que vocês vão se apaixonar, de girassol. Olha só como ele fica super fofo, lindíssimo e muito delicado. Ele é super simplesinho de fazer, a gente faz trabalhando ele em 4 carreiras. Vocês podem também alternar as cores, podem fazer de outra cor aqui no contorno, podem também trocar a cor da florzinha para que não seja girassol, seja outra flor, mas vocês podem alternar aqui as cores fazendo outros tipos de cores. E vocês podem trabalhar com os fios de preferência de vocês, só adequando a agulha ao fio que vocês forem utilizar. E este modelinho que eu fiz, ele ficou com 11 centímetros por 11 centímetros. E ficou apenas com 11 gramas. Se vocês quiserem um quadradinho maior, utilizando o mesmo modelo, o mesmo padrão, vocês podem utilizar fios mais grossos. Se vocês quiserem quadradinhos menores, vocês utilizam fios mais finos. E aí, fazendo o mesmo padrão, a gente obtém o mesmo resultado. Então, já me conta aqui o que vocês acharam desse modelinho, já deixem aqui nos comentários, compartilhem o vídeo com outras pessoas que também vão amar esse modelinho, já deixe o seu like e se inscrevam nos canais se ainda não forem inscritos. Estou deixando todos aqui abaixo. E é isso, bora fazer! E para este trabalhinho eu estou utilizando este fio, que é o Amigo Love da Cisne Linhas Corrente. Ele tem um tex de 600 e é um fio 100% algodão. Para este fio eu estou utilizando a agulha número 4 e estou utilizando uma agulha também para facilitar os acabamentos, um pouquinho menor que a agulha número 2. Vocês podem utilizar o fio de preferência de vocês, adequando a agulha ao fio que vocês forem trabalhar. Nós vamos iniciar prendendo a linha na agulha e eu vou começar aqui com a cor marrom. Então, nós vamos iniciar fazendo um anel mágico e eu vou começar com a cor marrom. Eu vou laçar sobre o meu dedo, jogando o fiozinho aqui para trás. Vou passar por baixo deste fio, por cima deste outro fio, trazer aqui para frente, dando uma giradinha, laçar o fio do novelo e passar aqui por dentro. Agora eu vou fazer mais 2 correntinhas, 1 e 2, ficando aqui no total com as 3 correntinhas, contando a do anel mágico. Agora, nós vamos fazer pontos altos sobre esses 2 fiozinhos do anel mágico. Então, vou laçar a minha agulha, vou vir dentro do anel mágico, laçar, trazer a laçada para cima, laçar e tirar 2, e laço e tiro mais 2. Fiz aqui um ponto alto. Laço, faço outro ponto alto aqui dentro. Nós vamos fazer 12 pontos altos no total. Essas correntinhas iniciais que a gente já fez no começo, elas já são equivalentes a um ponto alto. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3. Nós vamos completar aqui o nosso anel mágico com 12 pontos altos no total. Fiz aqui os 12 pontos altos, agora eu vou pegar o nosso fiozinho menor e vou puxar para fechar completamente. Fechei. Puxei ele todinho para fechar, encostar uma pontinha aqui na outra. E agora, nós não vamos mais trabalhar com essa cor. Então, vou puxar meu fiozinho aqui para fora, vou cortar o fio, deixando um pedacinho para fazer o acabamento. E agora, com a ajuda da agulha menor, nós vamos fazer esse fechamento dessa primeira carreira. Então, puxo o fiozinho para fora, eu vou vir aqui sobre o ponto alto, então, vou pular as correntinhas, vou vir sobre esse primeiro ponto alto, na cabecinha do ponto alto. Então, pegando essas 2 alcinhas aqui de cima, eu vou colocar a minha agulha de trás para frente. E aí, eu vou puxar meu fiozinho lá para trás. Puxo o fiozinho lá para trás e vou voltar este fiozinho aqui, passando por dentro desse nozinho e por dentro de onde saiu o meu fiozinho. Passei aqui por dentro. Eu vou pegar essa pontinha, eu gosto de passar sempre por trás aqui desse outro ponto que está do lado, apenas para que ele fique mais certinho. Aqui o nosso redondinho. E agora eu vou dar 2 nozinhos. O primeiro eu não aperto muito, o segundo eu já posso apertar. Ficando assim. Nós temos, então,
12 cabecinhas de pontos. Esse fechamento que nós fizemos agora, ele fez uma cabecinha aqui para as correntinhas que estavam sem essa parte de cima. Então, aqui a gente tem 12 cabecinhas. E esses fiozinhos aqui, eu já vou esconder aqui por dentro. Se vocês quiserem, podem fazer o acabamento só no final. Eu já vou ensinar a fazer esse acabamento, porque aí os demais a gente faz todos desta forma. Então, aqui a gente sempre vai fazer o acabamento na parte de trás do trabalho. Então, ó, a parte da frente está aqui, a parte de trás está aqui. Sempre vou esconder dentro da mesma cor e, de preferência, na parte mais volumosa, para que o fiozinho fique bem escondido. Então, puxo meus fiozinhos para cá, ajeito os pontos para que ele fique certinho, não fique repuxando nenhum ponto. E aí, eu gosto de utilizar a cola de secagem rápida. Aqui eu estou utilizando a cola Pega Mil. E eu passo sempre na pontinha para que elas não fiquem descolando, para que elas não soltem conforme a gente movimente a peça. Corto e com a ajuda da própria tesoura, eu já escondo aqui essa pontinha onde nós escondemos o fio. E aqui a parte da frente. Agora, nós vamos iniciar com a nossa próxima cor, que é a cor amarela. E eu posso começar em qualquer um dos pontos. Então, vou pegar na cabecinha de um dos pontos, pegando essas duas alcinhas da cabecinha do ponto. Vou puxar o meu fiozinho, trazer ele aqui pra frente. Vou passar o fiozinho menor por cima do fio maior, para não ficar abrindo. E agora, eu vou fazer 3 correntinhas. 1, 2, 3. Fiz as 3 correntinhas, agora nós vamos fazer aqui dentro do mesmo lugar 2 pontos altos duplos incompletos com o mesmo fechamento. Então, nós vamos laçar a nossa agulha 2 vezes, vou vir dentro do mesmo lugar, vou puxar a laçadinha e nós vamos tirar de 2 em 2. Então, eu laço, tiro 2, laço, tiro mais 2, porém, a última laçadinha eu não vou tirar da minha agulha, eu vou deixar ela aqui. Vou fazer mais um ponto assim, laço 2 vezes, venho aqui dentro do mesmo lugar, puxo a laçadinha, laço, tiro 2, laço, tiro mais 2, e agora sim, com as 3 na agulha, eu vou laçar e vou tirar todas de uma única vez. Agora, eu vou fazer 2 correntinhas de separação. 1 e 2. E no próximo ponto, eu vou fazer mais uma pétala dessa. Só que agora eu vou fazer com os 3. Ao invés das correntinhas, a gente já começa direto com o ponto. Então, laço 2 vezes, venho dentro do próximo ponto, pegando as 2 alcinhas do ponto, laço, tiro 2, laço, tiro mais 2, seguro na agulha. Laço 2 vezes, venho dentro do mesmo ponto, laço, tiro 2, laço, tiro mais 2. E laço 2 vezes e faço mais um ponto, tirando de 2 em 2 e deixando a última. Agora sim, eu tenho os 3 pontos e a laçada do ponto anterior. A partir dessa pétala, a gente sempre vai ter assim, os 3 pontos e a laçadinha do ponto anterior. Então, com as 4 aqui na agulha, agora eu laço e tiro todas de uma vez. Faço 2 correntinhas de separação, 1 e 2, e agora repito a pétala novamente. Então, nós vamos completar aqui com 12 pétalas. Cheguei ao final, completei aqui as 12 pétalas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Uma sobre cada ponto. E agora, nós não vamos mais trabalhar com essa cor. Então, vou puxar meu fio. Aqui, só lembrem-se de terminar com as 2 correntinhas antes de cortar o fio, tá? Então, corto o fio, puxo pra fora. E agora, o fechamento, nós vamos fazer aqui nessa cabecinha aqui, onde nós fizemos o fechamento. Então, aqui eu tenho as correntinhas e aqui eu tenho essa laçadinha maior, que é onde eu fechei as 3. Então, de trás pra frente, eu vou colocar minha agulha pra cá, vou puxar meu fiozinho, vou puxar aqui pra trás, vou virar o trabalho e vou voltar por dentro dessa correntinha. Mesmo lugar de onde saiu. Ajusto aqui
para que fique do mesmo tamanho os meus pontos. E agora, esse fiozinho eu vou passar por trás aqui do nozinho da correntinha que eu tenho aqui do lado, ó. Trago ele pra cá, que assim a gente fica com o espaço certinho e já traz o fio pra cá. E só vou de encontro aqui com o outro fiozinho aqui embaixo, só vou passar por dentro de mais esse fiozinho aqui pra ele ficar bem escondido. E vou trazer aqui pra baixo, junto com o outro, onde eu vou dar 2 nozinhos e fazer aquele acabamento. Vou dar 2 nozinhos, vou esconder o fio, passar a cola e cortar. E ó, na frente ficou assim a nossa carreirinha. Então, ficou assim, feito o acabamento. Agora, eu vou trabalhar com a cor Off-White e eu posso começar em qualquer um dos vãos. Então, vou colocar aqui a minha agulha, fazer uma pinça, puxar o fio, passar o fiozinho menor por cima do fio maior. E aqui eu vou começar fazendo 3 correntinhas. 1, 2, 3. Aqui, ainda no mesmo lugar, eu vou fazer um ponto alto duplo. Então, vou laçar 2 vezes, vou laçar e tirar 2 e tirar mais 2. E agora, eu vou fazer 2 correntinhas de separação, 1, 2. Dentro do mesmo lugar ainda, eu vou fazer um ponto alto duplo. Então, laço 2 vezes, venho aqui dentro, tiro de 2 em 2. Agora, eu vou fazer um ponto alto. E ainda dentro do mesmo lugar, eu vou fazer um ponto meio alto. Então, eu laço, venho aqui dentro, busco a laçada, laço e tiro todas de uma única vez. Vou fazer uma correntinha de separação. E aqui dentro desse próximo vão, eu vou incluir 3 pontos baixos. 1, 2 e 3. Vou fazer uma correntinha de separação. No próximo vão, incluir mais 3 pontos baixos. 1, 2, 3. Cheguei no próximo vão, que é a minha próxima quina. Aqui eu vou começar, aqui a gente fez quase ele inteiro. A gente ainda vai completar aqui essa quina com um ponto meio alto aqui. As correntinhas são equivalentes a um ponto alto e depois o ponto alto duplo. Então, agora a gente vai fazer ele completa, a quina completa aqui, que todas as demais quinas também vão ser assim, desse mesmo jeito. Então, a gente vem nesse próximo espaço, eu vou fazer um ponto meio alto, então, venho aqui dentro, faço um ponto meio alto, um ponto alto, um ponto alto duplo, 2 correntinhas, 1, 2, e agora eu vou voltar fazendo um ponto alto duplo. A gente volta fazendo ao contrário. Um ponto alto e um ponto meio alto. Faço uma correntinha e aqui dentro do próximo vão eu vou repetir a minha lateral com 3 pontos baixos, 1, 2, 3, mais uma correntinha e mais 3 pontos baixos. 1, 2, 3. Uma correntinha de separação e repito novamente a quina. Eu vou fazer aqui mais uma com vocês. Então, ponto meio alto, ponto alto, ponto alto duplo, 2 correntinhas, 1, 2, ponto alto duplo, dentro do mesmo lugar, ponto alto, ponto meio alto, faço a correntinha e começo a quina novamente com os 3 pontos baixos, tá? Então, a gente vai repetir aqui essa mesma quina, fazendo aqui os 3 pontos baixos, uma correntinha mais 3 pontos baixos, repete a quina.
E aí, depois eu repito novamente a lateral. Eu encontro vocês aqui novamente pra gente fazer o fechamento e esse último ponto desta quina. Cheguei aqui ao final, então já fiz a minha última sequência de pontos baixos e mais a correntinha, então, ó, ficou assim. E agora, eu vou fazer o último ponto aqui desta quina que ficou faltando. A gente começou já aqui pela equivalência do ponto alto. Então, a gente vai agora finalizar com um ponto meio alto aqui dentro. Então, faço ponto meio alto. E agora sim, nós vamos fazer o fechamento aqui sobre essa última correntinha que nós temos. Pego a alcinha, jogo lá pra trás, passo por dentro, fazendo ponto baixíssimo. Assim. E aqui nós encerramos essa carreira. Agora, nós vamos começar a próxima carreira. Nós vamos começar aqui no ponto do lado, então, vou pegar as duas alcinhas, vou trazer a laçadinha para cima, laçar, tirar as duas e fazer uma correntinha. E aqui nós trabalhamos, então, sobre esse último ponto. Nós vamos agora começar a quina. Na nossa quina, agora nós vamos incluir 2 pontos altos, então, laço, vou fazer 2 pontos altos, 2 correntinhas e mais 2 pontos altos, 1 e 2, todos dentro da mesma quina. Agora, na lateral aqui, nós vamos fazer um ponto alto sobre cada ponto. Então, laço, venho sobre o ponto, aqui já pego nesse primeirinho ponto e vou fazer um ponto alto, no próximo, outro ponto alto, no próximo, outro ponto alto. Cheguei aqui onde eu tenho a correntinha, na correntinha eu não vou fazer, eu já vou passar direto para o próximo ponto baixo, fazendo ponto alto também. Então, pulo a correntinha, venho no próximo ponto baixo, e aqui eu continuo fazendo os meus pontos altos. Ponto alto, ponto alto, cheguei no próximo, pulo a correntinha, venho para o próximo ponto baixo, fazendo ponto alto, um ponto sobre cada ponto de base, exceto nas correntinhas, tá? Então, aqui eu trabalho a quina, trabalho 3, mais 3, mais 3. Pulo a correntinha, venho aqui já direto sobre o ponto meio alto e vou fazer também ponto alto, um ponto alto sobre o ponto alto, um ponto alto sobre o ponto alto duplo, cheguei na quina. Na quina, eu repito essa mesma quina que eu fiz aqui, com 2 pontos altos, 1, 2, 2 correntinhas, 1, 2, e mais 2 pontos altos aqui dentro, 1, e 2. E aqui eu continuo a sequência da minha lateral. Ó, ela já vai ficando, já vai endireitando. Aqui, conforme a gente não faz nas correntinhas, trabalha somente nos pontos, ela já vai endireitando para ficar retinha essa parte que está desnivelada. Então, nós vamos apenas trabalhar um ponto alto sobre cada ponto de base, pulando as correntinhas, e nas quinas a gente repete as quinas com 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos. Então, façam aí o completando de vocês, que a gente faz o fechamento aqui no finalzinho. Estou chegando aqui ao final, então, trabalhei os 3 sobre esses 3 pontos, e agora eu vou trabalhar também sobre esse ponto aqui. Então, eu preciso pegar ele aqui, a cabecinha dele. E agora, mais esse outro ponto, porque o que a gente começou aqui nesse último, equivalente a esse último. Então, também pego a cabecinha desse outro ponto aqui. Então, aqui a gente trabalha com 2, e aí o terceiro foi o que a gente começou. E aí, a gente completa aqui a nossa sequência. Olha que graça que fica esse square, gente, maravilhoso, né? E agora, nós vamos cortar o fio para fazer o acabamento. Vou puxar para fora. Vou pegar o fiozinho menor.
E aqui nós vamos fazer o fechamento sobre esse ponto alto. Então, nós vamos pular o ponto baixo com a correntinha, vamos vir sobre o ponto alto, de trás para frente, vou puxar o fiozinho lá para trás. E voltar o fiozinho por dentro desse nozinho por onde saiu. Volta ele aqui por dentro. E aqui agora, passar só aqui por dentro de alguns fiozinhos para trazer para cá. Vou de encontro com esse para fazer o encerramento, mas ficou assim, ó. Ó, a gente fez a cabecinha para aquela correntinha, a gente deixa aquele do mesmo tamanho dos pontos para ficar bem certinho, ó. E está agora certinho. A gente só vai arrumar aqui o nosso quadradinho. Se vocês tiverem um blocador para já puxar e deixar ele aqui no formato certinho, isso ajuda muito ele a esticar para manter o formato dos pontinhos encaixados. E conforme a gente vai juntando, unindo uma pecinha na outra, ele também já vai ficando mais encaixadinho. Mas se vocês tiverem blocador, já coloquem aí para esticar. Eu vou fazer aqui só o acabamento para mostrar para vocês como ficou. Finalizei aqui o acabamento. E olha, gente, que coisa mais linda que é esse square. Fica muito fofo. Olha só o acabamento perfeito, que a gente não vê onde começa, onde termina. Super, super lindo. Com certeza o de vocês também ficou. Já me conta aqui nos comentários. Compartilhe o vídeo com outras pessoas que também vão amar e se apaixonar por esse modelinho. Já deixa o seu like e se inscreva nos canais se ainda não forem inscritos. Obrigada por ficarem comigo, beijos e até o próximo vídeo.